e momentos feito o de ontem, nós ainda teremos aqui na igreja em nome de Jesus. Marcos capítulo número 9, nós vamos ler do verso de número 38 ao 41, que diz assim: João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, ou outra tradução diz, não o proibais, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós, ou a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo d'água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Ou outra tradução diz, o seu galardão. Curve sua fronte, vamos orar mais uma vez. Eu peço que nesta oração você ore pela pessoa que está ao seu lado, para que Deus fale ao coração dela. Interceda por ela, pelos que estão à sua frente, que estão atrás de você, para que Deus fale aos nossos corações. Querido Deus, como somos gratos pela Tua palavra, pois sabemos que ela é viva e eficaz. Assim como Tu falaste poderosamente ao nosso coração ontem à noite, fala novamente hoje, Senhor. Ministra as nossas almas. Precisamos ouvir de Ti, precisamos ouvir a Tua voz, não meramente a voz do pregador, não meramente a sua retórica, oratória, mas acima de tudo, a Tua voz, Senhor. Ela é a essência do qual o nosso coração precisa, Senhor. Ela é o perfume que perfuma as nossas almas. Então venha, ó Deus Santo e Magnífico, em Tua grandeza e em Tua majestade, falar aos nossos corações, para que vivamos vida, Senhor Deus, mais parecidos com o Teu Filho. Vivamos vida de acordo com a Tua vontade, Senhor, e com o Teu querer para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e todos nós digamos amém. Meus irmãos, tem pregações que elas não falam diretamente aos nossos problemas, mas ela nos livra de certos problemas. Então, a mensagem de hoje à noite, talvez ela não vá falar direto aos seus problemas. Aqueles problemas que você tem na sua casa, que você tem no seu trabalho, que você tem na sua vizinhança, que você tem com seus filhos, com seu marido, enfim. Talvez ela não vá falar diretamente nesse ponto, mas ela evitará uma série de dores de cabeças que você poderá ter futuramente, se não atentar para a palavra de Deus. Então, quero iniciar essa mensagem hoje à noite com algumas perguntas. Como saber se alguém é realmente um cristão verdadeiro ou não? Como a igreja pode discernir quem pertence a Cristo e quem não pertence? Será se é dever daqueles que se dizem seguidores de Cristo separar as ovelhas dos bodes? Porque há uma grande confusão em nossos dias a este respeito. Muitos são os que se arrogam competentes para separar o trigo do joio no seio da igreja de Deus. Será se isso é competência nossa? Até que ponto a gente pode fazer isso? Preste atenção. O texto que a gente acabou de ler, ele vai tratar exatamente sobre essa postura de divisão e separação dentro da igreja. Os discípulos, eles continuavam em Cafarnaum, provavelmente na casa de Pedro, e eles tinham acabado de ouvir da parte de nosso Senhor que quem quisesse ser o maior entre eles, que se tornasse o servo de todos, que se tornasse, assumisse, aliás, o último lugar, a última posição, o lugar de servo.
Antes de qualquer outra definição sobre o que é um cristão, nosso Senhor estava dizendo que o cristão, ele é um servo. Um cristão é alguém cuja disposição do coração está em servir e não meramente em ser servido. Em amar e não meramente em ser amado. Em abençoar e não meramente em ser abençoado. Esta é uma noção privilegiada do que realmente é um cristão. E nosso Senhor está nos dando essa percepção, essa noção do que é um cristão. Ou seja, que o cristão verdadeiro é todo aquele que está disposto a servir a Deus e aos outros e ao próximo em nome de Jesus. Aliás, tal pessoa não apenas está disposta a servir, ela é feliz em servir. Ela é feliz em servir a Deus e servir ao próximo. Então, pelo que a gente percebe nesse texto, os discípulos encontraram pelo caminho, por onde estavam andando, alguém exatamente com essas características. Alguém que estava servindo a Deus e servindo ao próximo. Entretanto, ao invés deles ficarem felizes com isso, eles foram tomados de ciúme. Se enciumaram e mandaram que o homem parasse de fazer aquilo. Censuraram o homem. Pergunto, por que será que eles fizeram isso? O que os levou a pensar assim? Que eles tinham esse direito? Será se eles estavam corretos em proibir o homem de agir em nome de Jesus e de servir o próximo em nome de Jesus? Eis a grande pergunta, irmãos. O que será que isso tem a nos ensinar hoje à noite? A nossa proposição hoje à noite é bem simples. O cristão é alguém que zela pelo Evangelho sem atrapalhar o Evangelho. Eu vou repetir isso aqui. O cristão é alguém que zela pelo Evangelho, mas sem atrapalhar o Evangelho. Sem ser contra o Evangelho. Pastor, como não atrapalhar o Evangelho? Como isso pode ser possível? De que forma eu tenho que viver, agir, pensar, refletir, ao modo que eu não atrapalhe o Evangelho? Eu vou lhe dar algumas respostas. Em primeiro lugar, não reduza o reino de Deus a uma seita religiosa. A primeira resposta é essa. Não reduza, não pense, não imagine que o reino de Deus, ele se reduz, ele se resume, ele se apequena a uma seita religiosa. Volte comigo, por favor, ao verso de número 38 e vamos analisar esse versículo com calma. João disse a Jesus: Mestre, João aqui foi o mesmo que escreveu o Evangelho, certo? E as cartas. Vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Observe. Sem dúvida alguma, os discípulos se mostravam ultra zelosos pelo ministério de nosso Senhor. No entanto, este zelo espiritual era um zelo ainda sem entendimento. Era um zelo ainda sem compreensão da amplitude, da extensão do reino de Deus. Perceptivelmente, eles imaginavam que a fé cristã era mais uma seita religiosa nascida no judaísmo, como os saduceus, como os fariseus, como os essênios, etc. A postura que eles tomam aqui é altamente sectarista, facciosa, separatista, xiita. Não condiz com a mensagem do Evangelho do reino de Deus. Por quê, pastor? Porque o reino de Deus, ele é muito maior. O reino de Deus, ele não se resume a um número de 12 apóstolos, de 12 discípulos. Ele vai além do que eles podiam imaginar. Ele vai além do que eles podiam
pensar além de suas expectativas. E o exemplo está exatamente aqui. Pelo caminho, eles encontraram um homem que andava por aí, expulsando demônios, exorcizando em nome de Jesus. Marcos, ele não nos diz o nome deste homem. Ele não nos fala quem é esse homem. Alguns chegam a dizer que já era o apóstolo Paulo. Não sabemos disso. Não confirmamos isso. Outros dizem que é o próprio Marcos. Também não confirmamos isso. Entretanto, o texto sagrado não diz em momento algum quem ele era. Talvez ele fosse uma daquelas pessoas que andavam entre as multidões que seguiam a Jesus. Para onde Jesus ia, não ia uma multidão atrás? Talvez ele fosse uma dessas pessoas que estivesse seguindo entre a multidão, ouvindo o evangelho, vendo como Jesus operava, vendo como Jesus fazia, vendo como os apóstolos faziam. Então, ele passou a agir dessa forma. Pois bem, o que sabemos por Marcos, meus irmãos, é que ele foi encontrado expulsando demônios, em nome de Jesus, e que por não seguir entre os 12, entre eles, os discípulos taxaram a censura nele. Pare com esse negócio aí que não dá certo. Você não é um dos nossos, você não anda entre a gente, você não pertence a nós. E isso é interessante, irmão. Sabe por quê? Porque nós temos uma ironia aqui. Como assim, pastor, uma ironia? Eu vou lhes dizer onde é que está a ironia. Sabe o que aconteceu no início do capítulo 9? No início do capítulo 9, veja comigo, por favor. Do versículo 14 ao versículo de número 29, do capítulo 9, os discípulos que eram autorizados, que era o grupo autorizado, tinha autoridade para expulsar o demônio, e o demônio não saía. E esse homem, que não era autorizado, não andava entre eles, expulsava os demônios, e os demônios saíam. Olha que ironia nós temos aqui. Olha como o reino de Deus ele é mais amplo. Como o reino de Deus ele vai além das nossas expectativas religiosas. Alguns estudiosos consideram que essa repreensão dos discípulos a este homem, ela é compreensível, porque naqueles dias existiam exorcistas ambulantes que usavam o nome de profetas. Por exemplo, muitos deles iam expulsar demônios em nome de Salomão, em nome de Davi, em nome de Isaías, em nome de Moisés. Então os discípulos podiam estar pensando, isso aqui é apenas uma perspectiva das muitas que tem, de que ele estaria apenas usando o nome de Jesus de um modo aleatório, como se ele usasse também o nome de Moisés. No entanto, meus amados, ainda que isso pareça plausível, não há qualquer indício dentro do texto que foi por esta razão que os discípulos tenham mandado ele parar com aquilo. Particularmente, eu creio que isso se deu pela baixa compreensão que eles tinham acerca do reino de Deus. Ou seja, que eles não compreendiam que o reino de Deus vai além do número 12. Que o reino de Deus não se resume a 12 discípulos, a 12 apóstolos, mas que vai bem além do número 12. No Antigo Testamento houve um fato bem parecido com esse. Bem parecido com esse. Quando Josué ficou com ciúme, porque apareceram outros profetas profetizando no arraial. Então Josué foi a Moisés e disse o seguinte para Moisés. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Números, capítulo número 11. Olha que coisa interessante nós temos aqui. Parecidíssimo com essa situação de ciúme. Números 11. Verso de número 26 em diante. Porém, 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e outro Medade. O Espírito repousou sobre eles porque estavam entre os inscritos, como que não tivessem ido até a tenda.
e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse: Você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Olha que fato interessante. O que os discípulos fizeram? Parem de estar expulsando demônios em nome de Jesus. A mesma coisa que aconteceu aqui no Antigo Testamento vai se repetir no Novo com os discípulos. Então, quando eu disse a vocês que tem mensagens que elas não falam diretamente aos nossos problemas, mas elas nos preparam para evitar problemas, é essa mensagem hoje à noite aqui. Então preste atenção nisso aqui a partir de agora. Poucos textos nas Escrituras são tão claros para identificar uma seita quanto estes. Quanto esse texto. Porque os discípulos, eles pensavam em termos de seita, em termos sectários, facciosos, não em termos de reino de Deus. Qual é o grande mote, qual é o grande princípio, qual é a grande mensagem de uma seita? A grande mensagem de uma seita é a seguinte: só há salvação aqui. Só há salvação aqui nessa igreja. Só há salvação aqui entre nós. Fora de nós, não há salvação. A seita, ela tem uma característica peculiar de controlar a porta do céu. Ela toma a chave na mão e só entra lá quem ela diz que vai entrar. Essa é uma característica da seita. Então, frases como essa aqui, por exemplo: aqui nessa igreja você é mais abençoado. Ou, só aqui que Deus fala com o seu povo, em mais nenhum outro lugar, só aqui. Ou então, só aqui nessa igreja tem a salvação de Deus. Se você sair daqui, está perdido. Ou, fora dessa igreja Deus não opera. Fora dessa igreja Deus não age. Eu ouvi uma pessoa dando um testemunho uma vez na televisão que ela dizia assim: eu já fui em muitas igrejas, já bati, já fiz, já fui, já voltei, mas só quando eu cheguei aqui, nessa igreja, foi que eu fui abençoado. Só aqui, em outras palavras, só ali estava a bênção de Deus. Nas demais igrejas não estava a bênção de Deus. Não tinha o poder de Deus. Permita trazer alguns exemplos aqui, com todo respeito a essas religiões comparadas, mas permita-me trazer alguns exemplos aqui do que significa esse exclusivismo de uma seita. Por exemplo, a Congregação Cristã no Brasil, ela tem uma afirmação na sua lista de doutrinas secretas que diz assim, abre aspas, Congregação Cristã no Brasil é aquela igreja do véu, diz assim: o Senhor nos guiou a somente considerar nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Na obra de Deus não temos parentes nem amigos, todos somos iguais. E quem não está na doutrina, quando eles usam esse termo doutrina, leia-se Congregação Cristã do Brasil. Quem não está na Congregação Cristã do Brasil não é considerado como irmão e nem tem liberdade nos cultos. Fecha aspas. Exclusivismo. Se você não foi batizado lá, se você é de outra denominação, então você não é irmão deles. A salvação só está ali. Olha o que diz os adventistas do sétimo dia. Abre aspas. Portanto, dentro do contexto das 3 mensagens evangélicas de Apocalipse 14, quando a pessoa não aceita o sábado, ela está perdida. Fecha aspas. Em outras palavras, se você não guardar o sábado, você já está perdido. E se não guardar o sábado junto com os adventistas do sétimo dia, aí é que você está perdido mesmo. Aí é que você está ferrado.
Deixa eu trazer outro exemplo aqui. Citando e comentando um dos documentos católico romano, o documento diz assim, abre aspas, por isso ninguém será salvo se, sabendo que a igreja foi divinamente instituída por Cristo, todavia não aceita submeter-se à igreja ou recusa a obediência ao Papa, vigário de Cristo, não há salvação. No comentário diz assim, ó, abre aspas, o que podemos dizer a partir desse documento e de tantos outros sobre a igreja? As pessoas que forem salvas serão salvas através da Igreja Católica. De que modo? Ou através da explícita e clara incorporação através do batismo, ou da profissão de fé e da submissão ao Romano Pontífice, ou por outros meios que só Deus conhece. O que é claro, diz o comentário, é que a Igreja Católica será sempre o meio de salvação do homem. Fecha aspas. O que é isso aqui? O exclusivismo. Estes são pequenos exemplos de religiões que se arrogam de deterem a salvação eterna, cada um à sua maneira, todas alegando exclusivismo salvífico. Isso é reduzir o reino de Deus a uma seita. A uma seita. E aqui, meus irmãos, está o nosso grande desafio como igreja. Entender que Deus não salva e usa homens apenas em nosso meio, apenas aqui entre os batistas, ou apenas do nosso jeito, da nossa maneira. Não. Deus salva e usa homens em todas as outras denominações, que pregam fielmente a sua palavra, que amam fielmente ao Senhor, que adoram fielmente ao Senhor. Deus tem os seus profetas, Deus tem os homens de Deus lá também. A salvação não pertence exclusivamente aos batistas, a salvação não pertence exclusivamente aos presbiterianos, nem aos congregacionais, nem aos assembleianos, nem aos wesleyanos, mas a todos que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A vida eterna não pertence a um grupo específico, debaixo de uma placa denominacional. Não! A vida eterna é de todo aquele que nasceu de novo, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Por isso que em Lucas 17, 20 e 21, Jesus disse, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre. O reino de Deus não se resume aos batistas, não se resume aos assembleianos, não se resume aos presbiterianos, não se resume aos congregacionais, não se resume aos wesleyanos e tantas outras matizes da igreja cristã. Não! O reino de Deus está entre nós. Em Romanos capítulo 14, verso 17, diz assim, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 11, Paulo disse, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O reino de Deus é muito maior. Então, como identificar alguém que pertence ao reino de Deus? Como? Aqui está, ó. Abra sua Bíblia comigo em João, por favor. João, capítulo número 3. Um verso conhecidíssimo, um texto conhecidíssimo de quem lê a Bíblia, porque quem não lê não conhece. Diz assim,
Versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode nem ver, quanto mais entrar. Segue o texto. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Aqui está. Nenhum desses textos que nós acabamos de ouvir e de ler mostram o exclusivismo de uma placa denominacional para entrar no reino de Deus. Os critérios são outros. O reino de Deus, ele não é uma seita, irmãos. O reino de Deus é o lugar onde todo aquele que nasceu de novo e vive segundo a vontade de Deus, é o lugar onde ele se identifica, onde ele é identificado. O evangelista inglês George Whitefield disse o seguinte: no céu não haverá presbiterianos, batistas ou metodistas. Haverá apenas almas regeneradas por Deus. Almas regeneradas por Deus. É isso que haverá no céu. Aí eu pergunto: você foi regenerado por Deus? Você nasceu de novo? Você vive segundo a vontade de Deus? Ou segundo a vontade da sua carne? Você anda de acordo com a vontade de Deus? Isso é o que identifica alguém como um autêntico cidadão do reino de Deus. Ser nascido de novo. Ser nascido de novo. Portanto, meus amados irmãos, qualquer entidade que se dizendo cristã enfatize que só há salvação por meio dela, se o indivíduo estiver nela, é uma seita. É uma seita. Não é de Cristo. Nosso Senhor está combatendo exatamente isso aqui com os discípulos. A ideia de transformar o reino de Deus numa seita. Os discípulos estavam começando a nutrir essa ideia. Se alguém não anda entre a gente, não tem parte com a gente. Jesus disse: como assim? Então, qualquer entidade que se dizendo cristã afirme que só há salvação ali, é uma seita. Porque isso não é verdade. Então, em primeiro lugar, não reduza o reino de Deus a uma seita. Segundo lugar, observe os sinais estabelecidos por Cristo para identificar um verdadeiro cristão. Aliás, nós falamos dois até agora. Já falamos que um cristão é um servo e falamos que um cristão é alguém que nasceu de novo. É assim que se identifica um cidadão do reino, que ele nasceu de novo. Mas nós vamos observar aqui outro detalhe importantíssimo para a gente ganhar mais convicção a respeito do que é um cidadão do reino de Deus. Volte comigo a Marcos, capítulo de número 9, por favor, e veja o verso de número 39 e 40. João tinha dito que eles tinham proibido o homem de falar, de expulsar demônios em nome de Jesus. Então Jesus responde: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagres em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós, é por nós. Observe, a grande questão aqui não é fazer milagres em nome de Jesus, mas sim usar o nome de Jesus e falar mal dele ao mesmo tempo. Ou seja, usar o nome de Jesus e ao mesmo tempo ser inimigo de Jesus.
Então, Jesus diz claramente que isso não pode acontecer. E se acontecer, aquele milagre não vem de Deus, não é legítimo. Porque a legitimidade do milagre repousa no quanto aquele homem ama a Cristo de todo o seu coração. Não há como dissociar uma coisa da outra. O milagre, o qual de fato vem de Deus, é operado através de alguém que de fato ama a Deus, que de fato ama a Cristo. Porque fazer milagre em si não é o que diz se alguém é filho de Deus ou não. Não é. Você tem, por exemplo, o caso dos espíritas. Eles vão lá, tem coisas até intrigantes. O camarada enfia uma tesoura lá e começa a bater em cima da tesoura, nas costas da pessoa, a tesoura enfiada nas costas da pessoa, e a pessoa sai dizendo que foi curada. Então, não é o ato de fazer milagres, de operar certos milagres em si, que diz se alguém é filho de Deus ou não, que é por nós ou não. Não. Mas o quanto aquela pessoa realmente ama a Cristo e vive em obediência a Ele. Este é o grande sinal. Este é o grande sinal. Os discípulos tinham de levar em conta aqui, irmãos, alguns pontos importantes a respeito desse homem. Em primeiro lugar, o amor a Jesus mais que a própria vida. O amor a Jesus mais que a própria vida. Por quê? Porque nosso Senhor está dizendo que se alguém decide segui-lo, se identificar com Ele, é alguém que está disposto a morrer por isso. Por quê, pastor? Porque vocês têm que lembrar que naquela época os religiosos já estavam se programando para matar ele. Então quem se associasse a ele, ia acontecer o quê? Morria também. Então, um detalhe importante aqui é esse, é que para a pessoa se associar a Cristo, a pessoa tinha que amar mais que a própria vida, porque se associar a Ele era certeza de morte, como foi para Pedro, para Paulo, para João, para todos os demais. Aliás, só João que não foi martirizado, mas os demais todos foram martirizados. Estevão foi martirizado. Se alia a Cristo, se aliancie a Cristo e receba a cruz. Aliás, ele falou isso no capítulo número 8. Ele deixou isso muito claro, né? Que se alguém de fato quer servi-lo, capítulo 8, versículo de número 35, ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Se aliançar a Cristo significaria o quê? Perder a própria vida. Em todos os sentidos. Em absolutamente todos os sentidos. Portanto, aquele homem, mesmo não andando diretamente com eles, estava se identificando no quesito morte. Assumindo os riscos. Porque, irmãos, em época de perseguição sobre a igreja, não sobra falso cristão. Em época de perseguição, os falsos cristãos não ficam na igreja. Eles correm. Eles fogem. Eles pulam. Eles entregam os pontos. Eles são donatistas. A perseguição é a peneira de Deus. E aqui Jesus estava debaixo de perseguição. Os fariseus estavam perseguindo ele, os saduceus, os herodianos e todos os demais. Então quem se aliasse a Jesus também iria ser perseguido. 2 Timóteo 3,12, Paulo falou: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Em segundo lugar, os discípulos deviam ter levado em conta também o momento antes da cruz e o momento pós a cruz. Como assim? Preste atenção. Até chegar o dia da crucificação de nosso Senhor, tudo não passava de ameaças. Tudo era apenas ameaça. O grande momento que separaria de verdade os que temem a Deus e os que não temem a Deus seria no pós-crucificação. Por que no pós-crucificação? Porque a crucificação, ela era uma forma
de matar os piores criminosos do Império Romano. Eles eram sentenciados à morte de cruz por serem o pior tipo de gente que vivia no Império. Pior tipo de gente que você possa imaginar. Então, se associar a alguém assim era algo vergonhoso. Então, você dizer: meu parente morreu na cruz, vixe, isso acabava com a sua reputação, acabava com você, porque você tinha um criminoso digno de cruz associado. Então, vê o que esse homem está fazendo. Ele já está se associando a Cristo segundo os riscos de morte, e os discípulos não estão percebendo esse detalhe importante, que eles estão se associando a alguém que vai para a cruz, alguém que vai para a cruz. Em 1 Coríntios 1:23, o apóstolo Paulo falou: mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, porque para os judeus e para os gentios alguém ser crucificado era horrível, era terrível. Portanto, não era tempo de proibir ou não aquele homem de usar o nome de Jesus para expulsar demônios. Não era tempo. Somente após a crucificação de Jesus era que os verdadeiros cristãos seriam manifestos ao mundo. Somente ali. Até lá, tudo não passava de quê? De inveja dos falsos religiosos. Tudo não passava de ciúme e de ameaças. Vamos ver se ele vai permanecer na fé depois de ver o mestre dele crucificado. Vamos ver se ele vai ter a coragem de permanecer associado àquele que foi tratado como um criminoso e como um bandido. Vamos ver. Terceiro lugar. Os discípulos deviam levar em conta o tipo de milagre. O milagre aqui não era cura física, cegueira, audição, coisas desse gênero. O milagre aqui era expulsão de demônios. Expulsão de demônios. Então, esse homem estava combatendo quem? Os demônios em nome de Jesus. Caso ele não fosse um verdadeiro seguidor de Cristo, os demônios não respeitariam. É sério, pastor? Que os demônios não respeitam quem não é um verdadeiro seguidor de Cristo? E eu afirmo, é sério. Os demônios estão nem aí para você. Estão nem ligando. Aliás, eles até o tomam como um aliado deles. Mas deixa eu trazer a vocês aqui essa história para vocês perceberem como eu estou falando a verdade. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, por favor, capítulo número 19. Atos, capítulo número 19. E veja o que aconteceu com os filhos desse judeu chamado Seva, que diziam ser cristãos, mas não eram. Verso de número 11. Verso de número 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Que vergonha! Que vergonha! Eles usavam o nome de Jesus, mas por não serem genuínos crentes em Jesus, os demônios sequer o reconheciam. Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Quem são vocês? De quantos crentes os demônios não falam isso? De quantos que estão na igreja os demônios não falam isso? Quem são vocês? Quem é você?
Este não parece ser o caso daquele homem, porque ele estava expulsando os demônios e os demônios estavam saindo, estava dando certo. Tão certo que causou ciúme nos discípulos. Tão certo. Então, o que eu quero destacar aqui? Eu quero destacar esse grande critério, irmãos. Que a legitimidade do milagre em nome de Jesus é oriunda do quanto um homem ama ao Senhor e evidencia isso em obediência ao Senhor na sua vida prática. Se ele ama o Senhor mais que a própria vida, se está disposto a carregar a cruz, se o inimigo de nossas almas odeia esse homem, então ele é por nós e não é contra nós. Então ele é nosso amigo, ele é cristão, não deve ser proibido de anunciar a Cristo e de operar milagres em nome de Cristo. É aqui onde a ideia do ecumenismo cai por terra. Talvez algumas pessoas estivessem dizendo assim no seu coração: mas pastor, e aquelas igrejas por aí que oferecem milagres e que oferecem isso e aquilo e aquilo outro? Calma, que a gente vai chegar lá. Nós estamos em busca da legitimidade, da identidade do indivíduo que faz o cristão, ou faz o milagre, se ele é cristão de fato ou não. Então preste atenção nisso aqui, ó. Há muitos milagreiros em nome de Jesus mundo afora. Há muitos milagreiros. A grande questão é, o que esses homens estão ensinando? Se nós fecharmos o conjunto da obra, o quebra-cabeça, se montarmos o quebra-cabeça, o que esses homens estão ensinando condiz com toda a verdade da palavra de Deus? Ou parcialmente? Ou 30%? Ou 20%? Condiz. Vamos já chegar lá. Outro ponto. O que eles estão trazendo de doutrinas de Cristo para o povo? Eles vivem de acordo com a sã doutrina? Eles pregam a sã doutrina? Porque não basta fazer milagres. Não basta. O anticristo fará milagres quando vier. Não basta fazer milagres. Como assim não basta fazer milagres, pastor? Me prove. Só me cabe lhe provar. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, capítulo número 7. Mateus. Nós vamos ler alguns versículos. Permaneça com sua Bíblia aberta aí em Mateus, capítulo 7, porque aí tem algo revelador para nós. Verso de número 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Tais pessoas faziam milagres, profetizavam, curavam, etc. Mas o coração delas não era sincero com o Senhor. Não vivia em obediência real com o Senhor. Eram farsantes. Esses tais não eram cristãos verdadeiros. Não eram cristãos verdadeiros. Então Jesus deixou muito claro: olha, faziam milagre, curavam, expulsavam o demônio. Mas quem são vocês? Quem são vocês? Então Jesus advertiu sobre esse tipo de gente alguns versículos antes. Veja, por favor, em Mateus aí 7, o verso de número 15. 15 em diante. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. Não pode. É impossível. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Aqui está. Aqui está o princípio de você identificar, de fato, se o indivíduo ele se identifica como cidadão do reino de Deus ou não. Os frutos.
Esse é o grande desafio da igreja moderna: julgar os frutos, analisar os frutos. O que é que a gente mais ouve hoje? Não julgueis. Olha, irmão, não julgueis. Olha, não julgueis. Você está doido se você julgar? Mas peraí, Jesus está mandando eu analisar os frutos. Jesus está errado? Se eu vou ter que, eu tenho que ter um critério, um juízo aqui sobre a vida daquele indivíduo, a identidade daquele indivíduo. Então eu vou ter que julgar. Julgar quem? Os frutos, os atos. O que ele faz? Porque desde que a igreja perdeu de vista esta análise, ela tem sofrido com a entrada de lobos em seu meio. Em nome de ter uma igreja cheia, de ter uma casa cheia, de ter um público cheio, um público enorme, tem entrado todo tipo de gente, todo tipo de lobo na igreja, e a igreja tem sofrido com isso. E a culpa disso de quem é? Dos pastores. Abandonaram a disciplina, abandonaram o respeito com a casa de Deus, abandonaram o cuidado com a pureza do povo de Deus, abandonaram, e ao abandonarem, entram os lobos, todo tipo de lobo, gente que é contra o evangelho, que é malvada, que é perversa, que ensina doutrina errada, gente má. Então é esse tipo de gente que João vai dizer lá na sua segunda carta: nem receba na sua casa, nem receba. Ao mesmo tempo, irmãos, que nós estamos analisando os frutos dos outros, nós temos também que analisar os nossos. Analisar se nós estamos vivendo de acordo com esse critério de amar ao Senhor acima de todas as coisas, mais que a própria vida. Nós temos que analisar quais são os nossos frutos. Eu pergunto: você está disposto a dar a sua própria vida por Cristo? Aquele homem estava. Você está disposto a suportar a vergonha da cruz? Aquele homem estava. Você está disposto a se identificar com Cristo? Por meio do batismo, por exemplo, indo às águas, descendo às águas, se batizando? Seus frutos na sua casa, no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, na sua vizinhança, aonde quer que você viva, nos seus negócios, no seu comércio, dão testemunho de que você é cristão de verdade ou não? Se fosse você aqui nesse episódio, hoje à noite, se fosse você aqui nesse episódio, Jesus concordaria com os discípulos em proibir que você falasse, ou ele censuraria os discípulos? Se fosse você, será que Jesus diria que você é por ele, ou que você é contra ele? Jonathan Edwards elenca 5 sinais que identificam um cristão verdadeiro. 5 sinais. 1. Amar a Jesus. 2. Odiar o pecado. 3. Amar a palavra de Deus. 4. Amar a verdade. 5. Amar os crentes. Estes são 5 sinais pelos quais podemos identificar um cristão. Aí eu pergunto: quais destes 5 sinais você tem em sua vida? Eles podem ser encontrados na sua vida? Faça uma análise. Porque é muito bom julgar os frutos dos outros. Nós temos que aceitar o desafio de julgar os nossos também. Pois bem, os discípulos deviam estar observando estes sinais na vida daquele homem. Ele amou a Jesus mais que a própria vida. Ele estava disposto a se vincular a alguém que estava indo para a cruz. E em terceiro lugar, como nós acabamos de ver, este homem amava Jesus ao ponto de ser legitimado o seu milagre. Terceiro e último lugar, meu terceiro e último ponto geral: honre os que servem a Deus e espere a recompensa. Honre os que servem a Deus e espere a recompensa. Veja comigo o verso de número 41, por favor. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa.
Observe. A primeira reflexão que devemos fazer neste versículo é que não é errado, biblicamente falando, servir a Deus e ao próximo esperando receber uma recompensa celestial. Há pessoas que dizem assim, né? Não, eu faço de coração, eu não espero receber nada em troca. Pois está errado. Por que, pastor, está errado? Porque o próprio Deus nos manda esperar a recompensa celestial. Ou você acha que Deus vai ficar lhe devendo alguma coisa? Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, Paulo diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Em Hebreus 10:35, o autor escreveu: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Em Hebreus 11:6 está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Recompensa. Em Apocalipse 22:12, João escreveu que Jesus disse: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Perceba, devemos nos desvencilhar da ideia errônea que o crente deve fazer tudo e não esperar nada de Deus, porque o próprio Deus deixou registrado que Ele recompensa os que o buscam. Ele recompensa. Em Mateus capítulo 10, versos 41 e 42, Jesus disse o seguinte: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Veja a recompensa que temos aqui, meus irmãos, é que o menor ato de bondade da nossa parte para com os servos de Deus tem um impacto gigantesco no céu. Nosso menor ato de bondade, sabe aquele quilinho do amor? Quando você faz para abençoar alguém, aquilo tem um impacto gigante no céu. Aquela ligação que você faz se preocupando com o irmão que não veio ao culto porque estava doente, aquilo tem um impacto enorme no céu. Aquela roupa que você doa, aquele cuidado que você tem, aquilo tem um impacto gigante no céu, ao ponto de Deus prometer recompensa. Em Mateus 25:40, Jesus disse: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10 está escrito: porque Deus não é injusto para esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Deus não esquece, Deus vai lhe recompensar, Deus vai chegar junto, como a gente fala. Em outras palavras, meus irmãos, sempre que honramos os que honram a Deus, estamos honrando a Deus. Com isso, a nossa recompensa virá do céu, da parte do próprio Cristo. Então, no meio do versículo 41, Jesus agora incluindo os discípulos, entre aqueles que servem, deixa claro por que será recompensado o homem ou a mulher que usa do menor ato de bondade para com os seus servos. Ele diz o seguinte, volte ao versículo 41. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, grife isso aí. Aí está o coração do versículo. Porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa.
Após Pedro confessar que Jesus era o Messias, lá no capítulo 8, agora o próprio Jesus revela a ele que ele é o Cristo, ele é o Messias de Deus, anunciado pelos profetas e cantado nos salmos. Porque vocês são de Cristo. Pois bem, nosso Senhor está dizendo: vocês são de Cristo, vocês pertencem a mim, são meus. Tudo o que fazem a vocês, fazem também a mim. Quer seja bom, quer seja ruim, estão fazendo a mim. Meus irmãos, quando eu li isso, quando eu olhei para esse coração do versículo, meu coração se encheu de gozo e de consolo. Se encheu de gozo e de consolo. Porque o coração do crente genuíno nestas horas sabe que pertence a Cristo. Eu sou de Cristo. Tudo o que ocorre a mim também ocorre a Ele. Tudo o que eu vivo, o que eu sofro, o que eu passo, Ele compartilha junto comigo. Ele não está apartado de mim, porque vocês são de Cristo. Abençoar um servo de Deus é abençoar o próprio Cristo. Amar o povo de Deus é amar o próprio Cristo. Como por outro lado, perseguir a igreja, perseguir a um crente fiel ao Senhor, é perseguir o próprio Cristo. Vê como nós estamos unidos ao Senhor. Vê o que Jesus disse a Paulo: Paulo, por que tu me persegues? Paulo estava indo perseguir a igreja. Mas se persegue a igreja, persegue a Cristo. É o que os teólogos vão chamar de união mística. A união mística entre Cristo e o crente. Tudo que é referente a Cristo também é referente ao crente. Tudo, absolutamente tudo. Tudo o que fazem a nós, fazem a Ele também. Todas as vitórias de Cristo agora são nossas também. Tão unidos nós estamos com o Senhor. Por isso que Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 17: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Tão unidos nós estamos a Ele. Em 1 Pedro 4,13, Pedro disse: pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Se alegrem. A grande pergunta que precisamos fazer hoje à noite é: eu sou de Cristo? Eu pertenço a Cristo? Estou unido misticamente a Cristo? Eu pergunto, meu amigo, você é de Cristo? Você está em Cristo? Você pertence a Cristo? Você se uniu misticamente a Cristo? Cristo pode afirmar a seu respeito que você é dele? Cristo pode dizer: vocês são de Cristo, incluindo você, que você pertence a Ele, que você pertence à sua igreja, que é a noiva dele? Você é por Cristo ou é contra Cristo? Você está aguardando a recompensa em Cristo ou não? De que modo eu me torno de Cristo? De que modo eu me uno a Cristo? Muito simples: pela fé nele. Pela fé. Você precisa crer nele, precisa depositar fé nele, precisa estimá-lo, amá-lo mais que a própria vida, mais que seu eu, mais que a seus bens, mais que a um copo d'água, mais que tudo. Em João capítulo 1, versículo 12, Jesus disse: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você precisa crer no nome de Cristo, e você receberá o direito de ser feito, de ser carimbado nos céus como filho de Deus, pertencente a Deus. Então veja, unir-se a Cristo é ser adotado por Deus, é ser recebido como filho na família de Deus, é ser batizado, é ser imerso no corpo de Cristo pelo Espírito Santo.
que é a igreja, que é o corpo de Cristo, crer no nome de Cristo. Meus amigos, há muitas pessoas neste mundo que nunca receberão a recompensa da parte de Deus, porque elas teimam em não pertencer a Cristo. Elas teimam em não servir a Cristo, teimam em não amar a Cristo mais que a si mesmo. Elas viverão uma vida inteira neste mundo cão, neste mundo caótico, e ainda herdarão o inferno eterno, porque elas teimaram em não se unir a Cristo. Muitas dessas pessoas viverão uma vida inteira neste mundo cão, cheio de lutas, cheio de doença, cheio de desgraça, cheio de tudo que não presta, e no final ouvirão da parte de Cristo: afastem-se, eu nunca vos conheci. Permita-me concluir dizendo: tão somente, meu amigo, tão somente, meu amigo e minha amiga, faça da sua vida propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Faça da sua vida a tal ponto que Ele possa dizer a seu respeito: porque vocês são de Cristo, porque vocês pertencem a mim, e o que fazem a vocês, fazem a mim. Ali está nosso Senhor lutando para ensinar aqueles 12 homens, e um deles não aprendeu nada, foi se enforcar e foi para o inferno. Está lutando para ensinar aos discípulos que o reino de Deus não é uma seita, que os que amam a Cristo mais que a própria vida são por nós e não contra nós, e que quem serve aos servos de Deus, nem que seja com um copo d'água, está servindo o próprio Deus e receberá o galardão eterno. Eu não posso recompensar vocês com a grandeza com que Deus recompensará todos que trabalharam, por exemplo, no evento de ontem. Nós não temos ideia da grandeza do que foi aquele evento, a maneira como Deus ministrou ao coração de cada um que veio aqui ontem à noite, a maneira como Deus falou ao coração de cada homem que estava aqui nessa noite. A confraternização, estarmos todos juntos, comungando, as mulheres ali fora, os homens aqui dentro, todos comungando, jantando num jantar especial. Eu não tenho como recompensar absolutamente vocês com o grau de recompensa que Deus recompensará a cada um de vocês. Recompensará a Igreja Batista Memorial com a sua misericórdia. Isso é não atrapalhar o Evangelho, é ser zeloso pelo Evangelho, amando o próximo e amando a Deus acima de todas as coisas. Feche seus olhos, cobre sua fronte e vamos orar. Bendito e eterno Deus de misericórdia, somos gratos, Pai, pela Tua palavra, pois sabemos que ela não